Muita gente fica se perguntando se os dividendos realmente fazem a diferença no longo prazo. E quando se fala em dividendos, é impossível não lembrar do Banco do Brasil. E eu vou te mostrar na prática não só a importância dos dividendos no seu retorno de longo prazo, como a importância do reinvestimento dos dividendos, pois grande parte do seu retorno virá de quem? Deles, os famosos dividendos. No curto prazo, a gente já nota uma pequena diferença na nossa carteira quando você faz o acompanhamento considerando os rendimentos, como é o caso da nossa carteira aqui do canal, que não é uma carteira recomendada, e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo. Temos ações, fundos imobiliários e também renda fixa nesse portfólio. Vamos começar pelas ações. Notem que elas estão com uma rentabilidade de 9,64%. Com dividendos, ela está com uma rentabilidade de 12,89%. E essa carteira foi criada lá em janeiro de 2023, ou seja, uma carteira nova e já está gerando bons frutos, pois até o momento entrou nessa carteira um total de R$ 1.582,21. E como estamos falando de Banco do Brasil, ele está presente nesse portfólio. Possuímos uma quantidade de 125 ações a um preço médio de R$ 34,64. A rentabilidade do Banco do Brasil nesse portfólio está em 28,12%. E quando a gente considera os rendimentos que entraram até o momento, desconsiderando o valor que se encontra em aberto e o valor futuro que ele irá anunciar, temos uma rentabilidade de 31,11% com os dividendos que entraram até o momento. Eles já começam a fazer uma pequena diferença no curto prazo, porém a gente irá notar a força dos dividendos é mesmo no longo prazo. E por isso vamos fazer duas simulações. R$ 10.000 sem reinvestir os dividendos, início junho de 2013, ou seja, 10 anos, um período considerado de longo prazo. E a segunda simulação será R$ 10.000 reinvestindo os dividendos na mesma data inicial, ou seja, todos os dividendos que a gente recebeu, a gente utilizou para comprar novas ações. A primeira simulação é sem reinvestir, ou seja, lá em junho de 2013, conseguimos com R$ 10.000 acumular 435 ações. E finalizamos esse período com as mesmas 435, pois não reinvestimos os dividendos. E hoje o nosso patrimônio atual seria R$ 19.309,65. As ações se valorizaram muito bem nos últimos 10 anos, pois a quantidade de ações atual vezes a cotação chegaremos a esse bom patrimônio, e nesse período acumulamos de dividendos R$ 7.667,78, e todos esses valores a gente retirou para a nossa conta e não reinvestiu. E a nossa média de dividendos em 2022 foi de R$ 133,21. Como o Banco do Brasil não paga dividendos mensais, a gente somou o total que recebeu em 2022 e dividiu por 12. Em 2023, ele já pagou dividendos e a média que recebemos foi de R$ 37,92, que é o total que entrou na nossa conta em 2023 dividido por 12. E a segunda simulação será reinvestindo os dividendos, ou seja, todos os valores que entrou na nossa conta a gente utilizou para comprar novas ações. E nesse período finalizamos com 740 ações. O nosso patrimônio, que é as 740 ações vezes a cotação que eu gravo esse vídeo, é de R$ 32.848,60. E o nosso acúmulo de dividendo nesse período foi bem superior, R$ 10.906,49, e a nossa renda passiva, notem que foi uma média de R$ 303,32 em 2022 e em 2023 uma média de R$ 62,25. E agora vamos para o resultado com o reinvestimento dos dividendos. Nesse período, conseguimos uma quantidade de 305 ações a mais somente reinvestindo os dividendos. E reinvestindo os dividendos, o nosso patrimônio foi de R$ 13.526,75, superior com a primeira simulação, que é sem reinvestir os dividendos. Acumulamos uma quantidade superior de R$ 3.238,71 de dividendos, um retorno 42,24% superior. E o que me surpreendeu foi a média de renda, que foi R$ 170,11 superior, ou seja, um retorno 127,7% superior, e em 2023 a nossa média foi R$ 24,33 superior. No curto prazo a gente já sente uma pequena diferença, mas no médio e principalmente no longo prazo é que os dividendos vão ganhando força. E você notou na prática que grande parte do nosso retorno veio de quem?
dos dividendos e por isso a gente sempre busca boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços e hoje o Banco do Brasil é uma dessas empresas que tem pagado excelentes rendimentos, pois o seu dividend yield atual é de 9,71%, um excelente rendimento e notem esse bom crescimento ao longo do tempo. Ele voltou a ser um banco eficiente, rentável e não é à toa que seus lucros cresceram e consequentemente o seu dividend yield saindo de 2,65 lá em 2016 para 12,01 em 2022, 9,71% no momento atual. Mais importante do que a gente analisar dividend yield, que nada mais é que os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. É importante que você comece a olhar a média histórica. E no Banco do Brasil, se a gente pegar de 2011 até o momento, ele se encontra com uma média acima de 6%, que é o que a gente considera o ideal. O Banco do Brasil está com 6,88%. Nos dizendo que no longo prazo, sim, ele foi um ativo que pagou bons dividendos. Se você analisar uma empresa, buscar boas pagadoras de dividendos e perceber que essa empresa tem uma média acima de 6%, você está diante, sim, de uma boa pagadora de dividendos, uma empresa que tem no seu DNA pagar bons dividendos, como é o caso do Banco do Brasil, acima desse mínimo que a gente considera o ideal, e com ele a gente irá fazer algumas projeções de dividendos para calcular o preço teto do ativo, em função da média dos últimos 5 anos e também com o dividendo projetivo, pois as projeções do Banco do Brasil para o exercício de 2023 são ótimas. Eu sempre gosto de utilizar a média dos últimos 5 anos, porém com o Banco do Brasil tem como a gente utilizar o dividendo projetivo. As projeções para o exercício de 2023, de acordo com dois fatos relevantes que nos deu a faca e o queijo na mão para fazer essas projeções de dividendos, que é o payout aprovado para o exercício de 2023, que foi de 40%, ou seja, no exercício de 2023, o banco irá pegar 40% do total que ele lucrar e irá distribuir via dividendos e juros sobre capital próprio aos seus acionistas. E o segundo fato relevante é a sua projeção de lucro. Lucro líquido ajustado projetado do próprio Banco do Brasil é de 33 a 37 bilhões no exercício de 2023 e de acordo com esses dois fatos relevantes, vamos fazer as projeções de dividendos para o exercício de 2023 de acordo com a cotação atual que eu gravei esse vídeo e vou utilizar também a média de lucro, 35 bilhões, payout aprovado de 40%. Hoje o Banco do Brasil possui uma quantidade de 2 bilhões 865 milhões 417 mil e 20 ações em circulação. E desse total de ações em circulação, quantas você possui no seu portfólio? E é importante lembrar que ele está com o dividendo em aberto e ele já pagou dividendos referente ao exercício de 2023. E eu vou fazer essa projeção desconsiderando o valor que ele já pagou. O dividendo que se encontra em aberto já está contabilizado nessa projeção de dividendos. No cenário mais pessimista, lucro de 33 bilhões, temos um dividendo projetado de R$ 4,24, um yield bruto de 9,55%. Com essa média de lucro, 35 bilhões, vamos retirar 40% desses 35 bilhões e dividir pela quantidade de ações em circulação, temos um dividendo projetado de R$ 4,53, um yield bruto de 10,2%. Já no cenário mais otimista, lucro de 37 bilhões, um dividendo projetado de R$ 4,81, um yield de 10,83% bruto. Lembrando que é desconsiderando esse valor de 35 centavos que ele já pagou. E não podemos esquecer que ele tem um anúncio de dividendo e juros sobre capital próprio em aberto. De acordo com a cotação que eu gravo esse vídeo, vamos pegar esse valor do dividendo até o momento é isento de imposto de renda e esse valor será de 12 centavos. Já o juros sobre capital próprio, o famoso JCP, existe a incidência de 15% de imposto, porém ele já é retido na fonte e o valor líquido que irá cair na nossa conta será de 55 centavos por ação. E se a gente somar esses dois valores, os 12 centavos e os 55, irá dar um total líquido de 67 centavos por ação, dividido pela cotação atual, um yield de 1,52%. Para ter direito a esse pagamento duplo de dividendos e juros sobre capital próprio, a data com é o dia 1/6, ou seja, quem comprar as ações até o dia 1 e dormir com elas na sua carteira irá garantir o direito a receber esse pagamento no dia 12/6 de 2023. E não para por aí, pois temos outro fato relevante que foi a cereja do bolo, nos dando muita previsibilidade. O banco está conseguindo alinhar sólidos resultados
resultados, boa remuneração aos seus acionistas e previsibilidade, o que é ótimo para aquele investidor que é focado em renda. Temos esse valor em aberto e no dia 26/5 será anunciado outro dividendo, que terá a Datacom no dia 12/6. Notem, temos esse em aberto, que a Datacom é no dia 1/6. Próximo dividendo terá a Datacom no dia 12/6 e o pagamento 30/6 de 2023. Depois do mês 5, iremos ficar aproximadamente 2 meses sem dividendo e teremos outro anúncio no dia 9/8 de 2023. E o investidor tem que ter atenção nessas datas, ele já consegue estimar um fluxo de renda futuro e isso é ótimo para a sua carteira, ter previsibilidade e você conseguir direcionar o seu aporte da melhor forma possível. E agora vamos para o preço teto do ativo em função dos seus rendimentos, que é o famoso método Bazin, uma estratégia que eu gosto e utilizo há vários anos. E lembrando que essa estratégia não significa recomendação de compra ou venda, ela foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. Vamos utilizar aqui a média de dividendos dos últimos 5 anos e também aquelas projeções que a gente fez anteriormente. Temos aqui a média dos últimos 5 anos, R$ 2,39. Bombeiro, como você chegou a essa média? Somei os valores que o banco pagou em 2018, 19, 20, 21, 22. Peguei esse total, dividi por 5, chegamos a essa média de 2,39 e o yield estimado, de acordo com o método Bazin, é de 6%. Ele só comprava ações que pagavam no mínimo 6% e de acordo com esses 6% e a média dos últimos 5 anos, chegamos a um preço teto de R$ 39,93. Esse seria o preço limite que a gente deveria pagar pelo ativo para garantir esse mínimo de 6% de dividendos, de acordo com a média dos últimos 5 anos e de acordo com essa estratégia o ativo se encontra 11,06 acima do preço teto. Lembrando que caso você queira fazer um acompanhamento dos ativos da sua carteira, conhecer o preço teto em função do dividendo projetivo ou a média dos últimos 5 anos e de acordo com o seu yield estimado, o link dessa planilha está aqui embaixo na descrição. E agora vamos para o dividendo projetivo, as 3 simulações que fizemos anteriormente. Na primeira projeção, o total foi de R$ 4,24, de acordo com esse mínimo de 6%, aí a coisa muda, pois o preço teto seria de R$ 70,67, o ativo se encontra com uma margem de segurança de 59,34%. Temos a segunda simulação, que é com a média de 35 bilhões de lucro, de acordo com um mínimo de 6%, preço teto 75,50, e agora com a projeção mais otimista, que é o lucro de 37 bilhões, temos um dividendo projetivo de 4,81 no valor bruto, pois se o banco anunciar juros sobre capital próprio, existe a incidência de imposto de renda. E de acordo com o mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 80,17, uma margem de segurança de 80,76%, e o investidor sempre tem que ter atenção a essas datas de anúncio, Datacom, pois muita gente às vezes nem sabe que o ativo está próximo de anunciar ou está com a Datacom em aberto e você pode se beneficiar conhecendo essas datas, pois você pode antecipar possíveis anúncios, pagar mais barato e, consequentemente, potencializar os seus dividendos no longo prazo. Então é importante que você saiba disso. Conheça as datas das ações da sua carteira, pois algumas empresas, como é o caso do Banco do Brasil, são muito previsíveis e a gente consegue se beneficiar disso. E deixa nos comentários se você tem Banco do Brasil e irá receber esse dividendo que se encontra em aberto e esse novo anúncio que irá ocorrer nos próximos dias. Não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Um abraço a todos e bons investimentos!